Olá, boa noite. Boa noite. Olá. Oi, Tati, deixa eu até te chamar já. Olá, Oi, boa noite. boa noite, tudo bom? Tudo jóia, tudo ótimo. Tudo bom. E você, como é que tá? Tudo tranquilo, tudo ótimo, melhor impossível. Que bom. Então, o pessoal tá entrando aqui. Já tô vendo aqui o pessoal entrar. Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. É. Bom, essa noite, a BPNP Rio de Janeiro traz a Tatiana Kamitsu para falar conosco de gerenciamento de riscos em processos. Ó, vai ser uma live muito boa, muito trazida para a prática do dia a dia, Sim, porque se não houver um link teórico com a prática, né, não vale a pena. Né? E aí eu vou passar a palavra agora para a Tatiana, para ela se apresentar, enquanto o pessoal está entrando aqui. tá bom. Queria agradecer primeiro pelo convite, fiquei muito feliz pelo convite da associação. Ivani, eu já conheço há bastante tempo, um prazer estar aqui conversando com você e com todo mundo que está chegando. Meu nome é Tatiana Camussu, como a Ivani já falou, eu sou paraense de Belém, já moro no Rio de Janeiro há 15 anos. Tenho um filho de 4 anos, o Ícaro, que não está aqui por uma gestão de riscos de silêncio, né? Para a gente poder fazer a live. Sou palhaça e especialmente sou especialista em riscos, né? Já trabalho nesse assunto há 20 anos. Desde auditoria, riscos, controle, a parte de crises também, né, que é uma parte do gerenciamento de riscos que junta com crises, mas especialmente analista de riscos, né? Então, o objetivo aqui é a gente conversar sobre riscos, mas falando que os riscos fazem parte da nossa vida, né? Então, assim, desde quando a gente nasceu, né, até antes da gente nascer, a gente já tem um conjunto de riscos ali naquele contexto, naquela família, né, naquele lugar onde a gente nasceu, dependendo de onde no mundo a gente nasce, a gente está ali fazendo uma gestão de riscos, né? E o principal risco que a gente administra a nossa vida inteira é sobreviver, né? Sobreviver bem, né, na sua plenitude, descobrir nossos propósitos, né, traçar nossas metas, nossos objetivos estratégicos pessoais. Então, primeiramente, queria dizer que é instintivo, né, além de tudo, no mundo corporativo, é instintivo a gente fazer gestão de riscos, porque a gente faz isso automaticamente ao atravessar uma rua, ao tomar alguma decisão importante na nossa vida, até para escolher namorado ou marido, a gente faz uma gestão de riscos, não é mesmo? É verdade. Assim, para ficar mais fácil, né, para desmistificar esse assunto. Então, a gente pode também trazer outros exemplos da vida, né, onde usa gestão de riscos. Por exemplo, uma emergência, né, quando a gente chega no momento daquela triagem, aqueles números que estão sendo coletados ali, né, a temperatura, como você está se sentindo, quais são os seus sintomas, eles vão te fazer uma classificação de risco. E é esse o nome, inclusive, né, quando eles te dão um farolzinho. Não, tá tudo bem, é uma gripe, você está um pouco gripado, então você pode aguardar. Se é uma pessoa que está ali, né, digamos, convulsionando muito mal, ela vai receber uma etiquetazinha vermelha e vai ser encaminhada imediatamente para o atendimento. Então, a gestão de riscos, ela serve para a gente fazer essas priorizações, né? Um outro exemplo também muito comum na área médica, que a área médica já usa gestão de risco há muito tempo, é quando a gente vai fazer uma cirurgia, a gente faz exames para apurar os números,
para agendar um risco cirúrgico, né? Chama-se risco Já cirúrgico, chama. inclusive. Isso. Então, assim, se a gente começar a se atentar, a gente já faz gestão de risco e ela já está inserida em N processos, né? Que é o processo da operação, o processo de uma emergência, e ele serve para que a gente dê atenção aonde a gente tem que dar prioridade, né? Então, assim, o que que a gente vai atacar primeiro, né? Então, aí tem várias etapas, né, dentro da metodologia de processos do PMBOK. A gente tem lá aquela sequência no capítulo específico, né, que são as principais etapas e elas estão em praticamente todos os frameworks e nas certificações de risco, né? Eu sou certificada na ISO 31000, né, que é a específica de riscos, mas existem outras normas, outros frameworks que vão falar sempre dessas mesmas etapas, né? Nossa, muito abrangente, né? Muito abrangente. É usado na área de segurança, de segurança contra acidentes, né, para proteger os colaboradores. Ela é utilizada também na bolsa de valores, com riscos financeiros de uma forma geral. Então, a gestão de riscos ela está presente aí dentro da nossa vida e dentro de N tipos de processos, né? Então, com certeza foi utilizada uma gestão de riscos para criar a vacina e assim que eles chegam a um denominador aceitável, né? Então, assim, ela é utilizada para muita coisa importante onde a gente avalia. Faz parte da nossa vida. Nossa, porque a gente também sabe, como analista e designer de processos, né, a gente sabe que o processo também está na vida toda, né? E agora, já anotei, para mim a gestão de riscos está em também. Isso. Na verdade, assim, onde tem processo, né, onde a gente tem etapas, onde a gente tem objetivo, a gente tem riscos envolvidos ali, né? Então, o que a gente normalmente chama de desafio, quando a gente está falando de meta de vida, a gente chama de obstáculos, a gente chama de, né? Tem vários nomes, mas no fundo é uma gestão de riscos que a gente faz, né? A gestão de risco está presente em qualquer processo decisório, então ela está presente na nossa vida de um jeito geral, só para desmistificar que existe gestão de risco de uma forma geral. Então, vamos, adorei, porque eu... introdução. Então, o que acontece? Eu sempre vi o risco associado a um projeto. Agora, depois que comecei a conviver na área de processos, eu vi na sequência de mapeamento de processos, né, a etapa do mapeamento de riscos e depois dos controles. Mas, assim, qual é o conceito mesmo da gestão de riscos? Se nós fôssemos dar um conceito bem prático, objetivo, para clarear a cabeça de todo mundo. Tá. Eu vou só colocar o meu fone, que tem gente que está dizendo que está dando retorno. Né? Voz. Então, vou colocar esse fone bem grande aqui. Eu vou colocar. Só um minutinho. Para as pessoas poderem ouvir melhor. Ó, já mitigamos. Mitigamos um risco já. Tá vendo? O fone já estava aqui do lado. Que é a minha medida de contingência, se precisar, seria usado. Pronto. Então, vamos lá. Falando sobre o conceito da gestão de riscos, assim, o risco em si, né, ele é um evento, né, e ele pode ser positivo ou negativo, não existe só o risco negativo. Menina, eu aprendi isso há pouco tempo. Pois é. A gente também tem riscos negativos que a gente pode, inclusive, administrá-los, né, transformar, olhar para esse risco e trazer ele como oportunidade. Então, ele pode ser um evento positivo ou negativo que está, digamos assim, no percurso da minha estrada para chegar no meu objetivo, né? Então, digamos que o meu objetivo seja comprar um carro, né? Então, eu vou ver todas as variáveis, todos os eventos que podem ocorrer durante essa trajetória de eu comprar um carro, seja juntar dinheiro ou até mesmo a inflação, preço, enfim. Existem várias coisas que podem acontecer que podem fazer, inclusive, mudar de ideia nesse objetivo, né? Tipo,
vou morar do lado do meu trabalho, ou então agora eu estou de home office, meu principal benefício com esse objetivo era justamente mitigar esse problema, né? De distância, né? De deslocamento. Então, eu posso, inclusive, reconsiderar. Não, agora eu vou comprar uma bicicleta, né? Então, realmente, o conceito é esse. Ele é um evento que vai estar no meio do meu caminho, do meu objetivo. E pode ser, nossa, e pode ser tanto negativo quanto positivo, né? Porque eu acho que na cabeça da maioria das pessoas existe aquela velha memória. Risco é algo muito ruim. É a possibilidade de acontecer, vamos supor, por o planeta, né? Acontecer um terremoto, acontecer tudo é negativo, que eu acho que as pessoas pensam. E eu acho que com a pandemia, eu particularmente me deram um exemplo na pandemia, né? De oportunidades que surgiram, né? Que para alguns foi o risco, né? E para outros, na verdade, foi um risco. Para alguns foi um risco negativo e para outros foi um risco positivo, né? Sim. Então, assim, isso é bem legal de saber, até porque a gente não fica com essa visão só que o risco é algo que vai estragar o meu projeto, que vai atrasar o meu projeto, né? Eu posso ter algum fator que vai fazer exatamente o contrário, vai me dar um gás no meu projeto, né? Eu particularmente, eu aprendi isso tem pouco tempo. Sim, sim. No caso da pandemia, por exemplo, a digitalização, encontros como esse, né? Inclusive encontros e lives e discussões entre pessoas que estão em países diferentes, enfim. Então, o risco foi positivo em alguns aspectos também, né? A gente, claro que é uma calamidade, mas existe sempre o lado positivo e o lado negativo. Eu trouxe um exemplozinho aqui do início ao fim para a gente passar em todas as etapas. Ah, legal. Que eu coloquei risco positivo e negativo também para a gente ter essa visão, né? E algumas mudanças de cenários que podem acontecer. Então, por exemplo, quando eu traço um objetivo, né? Então, eu tenho a minha vida estruturada, traço o objetivo de comprar uma casa, né? Então, eu coloquei aqui dois processos envolvidos. Orçamento e qualidade de vida, tá? Então, eu tenho o processo de orçamento e tenho o processo de qualidade de vida, tá? No processo de orçamento, eu coloquei 2 riscos. Um seria a variação do valor de imóvel, e esse eu já posso dizer que pode ser positivo e negativo, um risco só, né? Então, existe um evento de variar para mais, aonde vai ser negativo para mim, e existe um evento que esse imóvel pode ter uma variação para menos, que vai ser maravilhoso, que eu posso antecipar, comprar em vez de 10 anos, em 5, né? Com o mesmo orçamento que eu tinha planejado. Eu posso ter um risco bem negativo, que é uma redução da renda familiar. Então, uma das pessoas que ia contribuir para a compra perdeu o emprego, alguma coisa assim. Então, eu estou colocando aqui também, que é um fator interno, né, da família. De qualidade de vida, eu coloquei o risco de ter uma redução do comércio ali ao redor deste imóvel que eu estou pensando em comprar, né, naquele bairro. E eu posso também ter o risco de aumentar a minha família, né? Ter um membro a mais, né? Ou um filho concebido, ou um adotado, ou uma pessoa a mais que venha morar nessa residência, nessa família. Então, isso já seria a primeira etapa, que seria a identificação dos riscos. Eu conheço os meus riscos. O que eu vou fazer agora, né? O que eu vou fazer? Eu preciso colocar mais variáveis nele, né? Mas tá bom, mas o que eles são? Eles são positivos? Eles são negativos? Eles são de fora, né? Eu não tenho como controlar, por exemplo, a variação do valor de imóvel, ela é externa. Eu tenho como controlar? É de dentro da minha família, né? Tipo, eu posso controlar, por exemplo, fazer uma contenção, não vou ter filhos agora, porque eu estou planejando comprar um imóvel de 1 quarto, então é só para um casal. Então, né? Então, eu posso adaptar o meu objetivo e tomar algumas decisões, né? Conheço os meus riscos, então como é que eu vou administrar, né? Que decisões eu vou tomar para administrá-los? E aí eu passo para a segunda fase, que é uma fase onde eu vou analisar, onde eu vou avaliar qual a probabilidade deles acontecerem, né? Se é muito alta, se é baixa, se comumente acontece variação de valor de imóvel naquele bairro. Então eu vou começar a
colocar outros atributos, né, e indicadores onde eu possa estar avaliando ali o impacto e a probabilidade, né? Qual vai ser o impacto se o imóvel variar, se dobrar de valor? Talvez eu tenha que adaptar a minha meta. E aí eu vou escrevendo isso, né? Se ele variar 10%, eu consigo, né? Eu pego dinheiro emprestado para minha família, ou então eu vou no banco, eu tento negociar, enfim. Mas se ele variar o dobro do valor, isso já inviabiliza. E aí eu vou Entendi. colocando isso e vou classificando esses riscos, esses eventos, para que a gente possa tomar as decisões de tratamento. Então, se o meu risco for muito crítico, né, como dobrar o valor, o meu tratamento vai ser, de repente, redefinir a minha meta, né? Eu vou ter que ter uma estratégia. Vou mudar de bairro, de repente. Tudo Sim. isso a gente vai escrevendo. Todas as estratégias. E essas né? etapas também vão te ajudar nesse caminho, né? Nessa caminhada Isso, que você está. Exatamente. Você está indo para um objetivo, né? Que ao longo do caminho ele vai sendo ajustado, né? De acordo com os cenários que vão aparecendo, né? Isso. E é muito importante isso que você colocou, porque na nova versão da análise de análise de risco, né, as metodologias, elas falam que o risco ele é dinâmico. Então, esse dinamismo do risco, ele é um conceito que veio de 2, 3 anos, assim, para a discussão de risco. Antes, se fazia um mapeamento de riscos e monitoravam-se aqueles riscos para sempre, como se fosse assim, um book, né, um livro. Né? Então, escrevi numa pedra e vou monitorar esses riscos só. E como a vida é cada vez mais dinâmica, globalizada, conectada, enfim, tudo isso, o que se percebeu? Que a análise de risco tinha que acompanhar essa dinâmica, né? Então, ele precisa se ajustar, né? Então, se, por exemplo, eu que tinha o objetivo de comprar num determinado bairro numa cidade, né? ABC. Se eu mudar de emprego e for para uma outra cidade, eu vou ter que rever toda a minha gestão de risco. Sim. Né? Eu ainda continuo vislumbrando a mesma possibilidade de qualidade de vida. Eu quero um apartamento de um quarto para morar com a minha família, né? Que tem essa estrutura. Mas eu vou ter que adaptar ele para uma nova realidade. São Paulo tem outros bairros, eu não conheço, eu vou ter que estudar. Né? Então, a análise de risco envolve muito estudo, conhecer o ambiente, conhecer o cenário, que a gente chama de cenário interno e externo, né? Ambiente financeiro, ambiente econômico, as leis, né, que existem. Então, assim, eu preciso conhecer para que eu possa reconfigurar todas essas metas, mas eu não deixei de ter aquela mesma estratégia. Certo. Né? Então, existe esse dinamismo e ele é um conceito bem, bem novo, assim, para a gente, assim. Mas é inevitável que o risco não seja dinâmico, porque a vida é dinâmica, né? Então, eu tenho que tomar decisões diferentes. As empresas também. Né? Não, e é muito interessante, né? Porque a gente fala de um momento muito nós estamos num momento muito atípico, né? Mas essa versão realmente do dinamismo, né? Eu acho que ela está em todas as frentes, né? Está no planejamento estratégico, está nas ações que as empresas tomam, nos redirecionamentos, não é? Porque senão como é que a gente fala? A fila anda e a empresa vai ficar para trás. Fica para trás, com certeza. Em todos os sentidos. Também no mapeamento de processos a gente vê isso, né? Por exemplo, você começa um mapeamento e se você não tiver um prazo, né? Se você não for ágil, pode ser que quando você termine aquele mapeamento, se você demorar muito, quando você terminar e entregar aquele processo, tudo aquilo mudou. Então, aquela versão que você chegou ao final já não serve mais para nada. Então, assim, você tem que ter um tempo ágil para terminar o mapeamento, depois mapear o risco, né, os controles, e logo na sequência começar a pensar nas melhorias e começar a pensar nas revisões, porque senão as coisas caducam muito rápido, né? Sim, sim. E é por isso que existe uma etapa específica, né, que se chama monitoramento. Justamente para que eu não perca esse time do dinamismo.
Então, é uma etapa muito importante, porque após a identificação e a priorização dos riscos e ver qual é o tamanho desse risco, eu tenho que monitorar ele, né? Eu tenho que estar atenta ao que está acontecendo, né? Nos indicadores daquele imóvel, dentro da empresa, por exemplo, né? O que está acontecendo? Teve uma mudança estrutural, né? Então, será que eu preciso readaptar? Será que eu não preciso? Olha, o direcionamento estratégico mudou. Agora, a estratégia da empresa não é mais vender ABC, agora é vender FO, entendeu? Então, assim, mudou completamente, eu tenho que rever, vou ter que fazer uma outra análise, né? Mesmo que eu chegue à conclusão de que aquele risco também é prioritário, né? Então, no monitoramento, como eu estava falando, a gente pode obter informações externas como notícias que estão relacionadas às legislações, né? Se tiver alguma lei associada, né? Que facilita ou não, por exemplo, no caso do nosso exemplo de comprar um apartamento, os financiamentos, eles podem mudar, né? Posso ter novas regras. Sim. Né? Atualmente, eu preciso dar uma entrada de 30%. Aí, daqui a 6 meses, já é 50%. Preciso rever. Sim. Preciso rever a minha estratégia, preciso rever meu processo, preciso rever meu risco. Então, o monitoramento ele serve para a gente ficar atento, né? Para a gente prestar atenção, já que o nosso objetivo é comprar um apartamento, eu vou começar a prestar atenção nesse ambiente. Tudo que tem a ver com esse ambiente. É assim que funciona. E assim, não é difícil. Nós, olhando assim, basicamente, né? Essas etapas, você vê que assim é possível você aplicar na tua vida, é possível você aplicar em qualquer lugar, né? Desde que você minimamente cumpra, né, esse passo a passo, né? Você vai conseguir gerenciar o risco da tua vida profissional, da tua vida pessoal, dos teus desejos, né? E conseguir atingir o objetivo, de repente, até com mais clareza e com mais rapidez, né? Porque... Aí, você pode ter certeza, a gente não tem como controlar todos os eventos, Sim. né? A gente não tem como controlar o que vai acontecer. Nada é garantido, mas que a gente vai ter mais clareza e que o nosso foco vai ser mais direcionado, isso daí a gente tem certeza. Isso é uma coisa que a gestão de risco garante. Que a gente vai tomar decisões pautado nesses riscos e que esses riscos, quando conhecidos, eles trazem uma consciência para a gente, né? Eu estou tomando essa decisão sabendo que isso pode acontecer. Né? Nossa, eu vou dar, olha só, eu vou dar uma olhadinha aqui para ver se tem alguma pergunta de alguém que aí conforme. Já tem. Olha, já são 19h23. Aí a gente faz o seguinte, gente, não, por enquanto não tem mais não tem nenhuma pergunta aqui, ó. Mas assim, o pessoal tá tímido. O pessoal tá tímido. Vamos falar então assim um pouco do mapeamento, processo, mapeamento risco e como é que isso é para as empresas, né? A gente já viu que tem um link muito forte, que tem um link, né, do gerenciamento de riscos com a nossa vida, da mesma maneira que tem um link do mapeamento de riscos com a nossa vida, né? Mapeamento dos processos, né? Gerenciamento dos riscos e mapeamento dos processos com o dia a dia, com a vida, né? Mas assim, e para as empresas, como é que é isso? Existe uma diferenciação entre as empresas em fazer todas essas etapas, ou as empresas que são menores, elas têm um planejamento, elas têm as etapas de avaliação dessa gestão de risco são diferentes ou é a mesma coisa? Tá, ótima pergunta. Na verdade, assim, as etapas em si da gestão de riscos, elas são as mesmas, que é identificação, avaliação e análise e o monitoramento para dar o tratamento de riscos, né? Tratamento e monitoramento. Então, são essas 4. O que vai mudar essencialmente na análise, desde a identificação,
é o foco que eu vou dar, o conhecimento que eu tenho que ter. Então, se a minha empresa é pequena, eu tenho que conhecer o objetivo estratégico dessa empresa, quais são os objetivos dela, essencialmente, né? Desde o propósito inicial, né? Se for uma empresa de venda de pão, meu propósito inicial é preparar um bom pão, vender um bom pão, queijinho, enfim, vai ter todo um conjunto de características ali, né, na minha identificação de risco. Então, o que muda é o ambiente interno, né, que aí entra a estrutura da empresa, os processos, as metas e o ambiente externo, porque o que vai influenciar nesse mercado de uma padaria é diferente do que vai influenciar no mercado de venda de motos, por exemplo. Né? Então, o que muda na avaliação de risco não são exatamente as etapas, o que muda na avaliação de risco é o contexto onde essa empresa está inserida. Né? Então, Entendi. é isso que acaba mudando. As etapas são as mesmas. Óbvio que um banco, por exemplo, vai ter uma gestão de risco automatizada, rápida, milhões de indicadores conectados, uma complexidade de cálculo muito maior, né? Então, assim, e inclusive existe um book inteiro, né, na certificação de risco que só fala sobre formas diferentes de calcular. Entendi. Né? Então, assim, mas essencialmente as etapas são as mesmas. Ó, tem uma pergunta aqui, ó. Tem uma pergunta aqui que tá vindo do Leonardo, tá? Ele tá falando. Tá. Os passos para a tratativa de riscos são trabalhados com a BPMN nos projetos de vocês ou vocês utilizam uma notação à parte? Quer responder ou eu respondo? Responde você, Tati. Tá, vamos lá. Os passos da gestão de riscos na BPM são os mesmos, né? Acabei, inclusive, de falar para a Ivani quais são. Identificação, avaliação, tratamento e depois o monitoramento. E na parte de projetos também. O que muda, Leonardo, é o modelo. A matriz do projeto, né, os campos, eles são um pouco diferentes. Por quê? Porque se para a empresa eu tenho dinamismo, o projeto eu tenho muito mais. Fora que eu tenho uma data fim. Então, aquele risco, provavelmente, no final do meu projeto, ele não existe mais. O projeto acabou, está implantado, eu vou ter riscos da vida, né, digamos, daquele sistema que foi implantado ou do produto que foi lançado. São outros riscos, né? Então, por exemplo, o risco de não atender o prazo do projeto, né, que é um risco muito comum, todo projeto tem, né, de não atender o prazo. Né? Então, ele vai ter ali as suas escalas e os planos de ação, né? Até determinado prazo eu posso reprasar, né? Posso reprogramar ele. A partir de determinado prazo não tem como. Aí eu vou ter que cortar escopo, porque eu tenho que entregar, porque está associado a alguma coisa. Enfim, existem ali alguns gatilhos, algumas red flags, como a gente chama, né? Que são inevitáveis. E aí não tem como reprogramar, tá? Espero ter respondido. Deixa eu ver se tem mais... Não, por enquanto eu não tenho mais nenhuma pergunta, não. O pessoal está muito tímido. Normalmente perguntam mais, ou eu estou explicando muito bem, ou muito mal. Prefiro pensar que muito bem, que eu sou otimista. Não, mas eu acho que quando a gente faz o link com a realidade... desmistifica um pouco e o entendimento ele vai muito, ele é assimilado de uma forma bem mais simples, né? Ele é assimilado de uma forma bem mais fácil, né? E o que acontece? Foi aquilo que eu te falei no início, né? Eu sempre tive aquela expectativa do risco ser algo catastrófico, né? E hoje eu já não tenho, em função do meu conhecimento, já mudei, né, o meu mindset, mas assim, eu acredito que a maioria das pessoas pensa nisso e que a maioria das pessoas não consegue ver como empregar, tá, essa gestão de riscos na sua vida. Aí quando você deu o exemplo da casa, por exemplo, o exemplo da casa, ele se aplica a qualquer coisa que você queira comprar, né? Desde um item muito caro até um item muito, muito, muito barato, né? Se você quiser fazer o gerenciamento da gestão daquele risco, né, de algo muito barato ou muito caro, você consegue, né?
E assim, o que eu acho também é que as pessoas ficam pensando assim, ai, na minha empresa eu vou ter que pagar muito para um analista chegar aqui e mapear esse risco, porque a minha empresa ela é grande, não tem os processos prontos. É claro que quando não tem os processos prontos fica tudo mais Fica um difícil, né? pouco mais difícil, fica. E eu acho que algumas pequenas empresas também elas associam, né, essa gestão de risco como algo que não é necessário. Ah, não, risco é para catástrofe, isso nunca vai acontecer comigo. Sim, Como, da mesma maneira, no mundo as pessoas pensavam, ah, não, pandemia, isso aí é só no nunca vai acontecer. livro, nunca vai Uhum. acontecer. Da Sim, mesma maneira como eu acho que hoje eu acho que de uns tempos para cá, os processos de gestão de crise, você vê que já existe em todas as áreas a gestão de crise, né? Crise na saúde, crise no sim. transporte, Até nas crise. escolas tem. Sim, então assim, Sim. mesmo para algumas pessoas ou algumas pequenas empresas que pensam que não podem fazer esse mapeamento e fazer essa gestão de forma eficaz, eu acho que com algum conhecimento, né, com uma live como a Sim. nossa, eles conseguem entender Sim, 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 sim. que é Tem muito uma outra. simples. Você estava comentando, eu lembrei de um outro ponto importante que a gente usa muito na gestão de riscos, que é o que a gente chama de apetite a risco, né? Que é assim, até quanto eu posso suportar, né, na minha gestão de riscos, né? Por exemplo, vou voltar lá no exemplo da gente comprar o apartamento. Então, se eu estou planejando comprar um apartamento de 200 mil e o Uhum, meu apartamento dobra de preço, isso está acima do que eu posso suportar de apetite. Então, eu vou definir que ele pode subir até 20%, que aí eu uhum, consigo administrar de uma outra forma, né? Então, isso também serve para despesas, por exemplo, né? Ah, tenho um controle familiar, né? Ou o controle da sua empresa de orçamento, né? Então, eu determinei que todos os meses a minha despesa tem que ser de tanto, porque tem que sobrar no caixa esse limite, uhum. né? Acima disso, né? Acima de, se for o dobro desse valor de despesa, eu não tenho como suportar. Eu vou começar, tenho que ter estratégias suficientes para ou ter um alerta de risco, né? Entendi. Ou ser um risco muito grande, ou até chegar uma crise, né? Porque dependendo do que for, do tamanho, né? Se for muito acima do que eu posso suportar de apetite, de risco, dos meus limites, né, digamos Uhum. assim, né, os limites que eu posso suportar como empresa, como pessoa, enfim, a gente vai ter que ter um plano de crise, né? Como é que eu vou fazer isso, né? Passou, saiu, extrapolou a minha gestão de crises, extrapolou todas as contingências que eu planejei, vou ter que administrar como crise esse risco, então. Né? Tem isso também, existe essa, essa conexão entre o risco e a crise. Né? Tenho certeza aqui que a maioria das empresas, das pessoas que estão assistindo durante a pandemia, quando a gente começou a ler as notícias no jornal, quando ele estava muito longe do Brasil, né? Então, assim, se a gente pensar numa linha do tempo, o nosso apetite a risco é assim, tá acontecendo, mas é em outro Em outro país, né? país. Então, tudo bem, eu vou continuar indo para o trabalho, né? Acredito que dá para administrar, lembra? Sobrevivência, né? A gente tem que sobreviver. Então, ok. Começou a ter o primeiro caso no Brasil, isso foi crescendo, né? Foi decretado que era uma pandemia Uhum. ali em Tem um meados de nome, março. Então, é. assim, o que é isso? Né? Foi decretado uma pandemia, o evento de risco, né? Então, o risco está concretizado. E aí, a partir daí, né, eu vou tomar a minha decisão, porque o meu risco foi materializado, foi concretizado, está acontecendo, né? O que eu vou fazer? Né? Então, as empresas começaram a estudar, e as pessoas começaram também a avaliar suas vidas, né? E a gente está falando aqui de saúde e segurança de todos, né? Da população como um todo mundial. E a melhor opção, então, é colocar as pessoas trabalhando em casa, emergencialmente, né? E vamos administrando.
E a cada semana que se passava, aquilo era avaliado novamente, né? Então tem esse dinamismo, né, de estar avaliando novamente para saber se eu vou considerar voltar as pessoas a trabalharem, né, meio período no escritório ou não, enfim. E aí vão avaliar o número de casos, o número de incidências, enfim. Tudo está envolvido na gestão de riscos, né? Então, na pandemia, a gente teve aí esse caminho e essa avaliação, né, de o que a gente pode suportar, né? E nos processos a gente tem a mesma coisa, né? No processo de vendas, por exemplo, né, dentro de uma empresa, se eu me programei para vender 20 mil canetas e eu vendi 1.000, ali no meio do período, né, não preciso nem esperar fechar o mês, eu já vou acionar o plano que eu tinha traçado quando eu fiz a minha análise lá atrás, né? Qual é o tratamento que eu vou dar para isso? Você não vai esperar chegar ao final do mês, né, para tomar uma atitude. Não, ninguém espera mais final de mês para tomar atitude de nada, né? Então, muitos indicadores são diários, né? Principalmente os de venda. Com o advento das vendas digitais agora, né? Tá no auge. Esses indicadores, eles são diários. Algumas empresas controlam isso por hora, né? Então, a gente fica ali atento, né? Cada evento desse pode ser um risco para minha companhia, né? É verdade. Olha, tem aqui a Gláucia falou assim, olha, depois da pandemia, nunca mais as empresas irão ignorar os riscos. Eu concordo com você, Gláucia. Também. E também tem aqui o Léo, acho que o Léo colocou assim, vocês podem falar um pouco sobre o impacto de uma boa gestão de riscos, de processos na área de continuidade de negócio e na definição de SLAs de processos? Vamos falar. Então, primeiro, impacto da boa gestão de risco. Eu vou responder aos pouquinhos. Impacto da gestão de riscos de processos na continuidade de negócios. Eles são assuntos conectados, Léo. Assim, a minha gestão de riscos, ela está na prevenção, digamos assim, né? Então, eu estou trabalhando ali em conhecer, em imaginar os meus riscos, né? Então, normalmente as empresas fazem brainstorm, reúnem equipe multidisciplinar para poder identificar os riscos, né? Então, eu primeiro ali na minha identificação, eu já estou fazendo uma prevenção, porque eu estou trazendo uma consciência, eu vou conhecer esses riscos. Aí eu vou analisar, vou traçar o meu plano para tratar, tudo isso é preventivo. O risco não necessariamente precisa ter se materializado uma única vez, ele pode ter nunca se materializado. Né? Muitas empresas já tinham, por exemplo, a pandemia nas suas avaliações de risco, só que como muito improvável. Entendi. Claro, né? Que é muito improvável de acontecer. Então, ali eu vou trabalhar na minha prevenção. Eu não quero que eles ocorram, né? A maioria dos tratamentos de risco são para prevenir, tá? Eu tenho também, dentro da gestão de riscos de processo, alguns que são para mitigar. Ele aconteceu, eu vou tomar uma ação imediata para tentar reverter, né? Por exemplo, vou dar exemplo do dia a dia de novo, tá? Estou olhando o meu leite ferver, né? Então, eu estou trabalhando ali na prevenção, estou monitorando, estou olhando. Depois que ele ferveu, já derramou. Então, assim, não tem muito o que fazer. Mas eu preciso limpar, né? Então, verdade. Muitas medidas são pós a materialização do risco. A gestão de crises é quando chega naquele ponto em que ficou inviável, está acima do apetite, eu não tenho como absorver isso. Então, virou uma crise, né? Então, os SLAs que eu posso definir para isso são justamente o que a gente chama desses apetites, desses níveis, né? Então, a empresa precisa se conhecer para saber o que ela pode suportar e administrar preventivamente, o que ela consegue mitigar, né? Mesmo depois que o risco se concretize, e qual é o nível, né, dali para frente que ela não consegue, né? E também definir qual é o prazo que a gente vai ter para retornar à nossa normalidade, caso a gente entre numa crise, e aí a gente vai garantir a continuidade dos negócios, tá? Então tem que estar, isso tudo tem que estar. Isso tudo tem que estar bem estruturado, né? Quando a gente fala na gestão,
é exatamente um trabalho que não é exaustivo, não é tão cansativo, e que você vai fazer inicialmente, continuar fazendo aquelas atualizações e redirecionamentos necessários, né? Você vai continuar aquilo e vai chegar ali num objetivo. E aí, ok, chegou no teu objetivo, se a gente colocar um objetivo prático, né? Em termos pessoais, comprei a minha casa. Mas, assim, para as empresas, são ciclos que vão se sobrepondo, né? Eu entendo que não vai parar, né? Eu vou fazer a gestão de riscos lá do meu processo o tempo inteiro, né? O meu processo de crise, eu vou atualizar, eu vou ajustar de acordo com o cenário, né? Para ver se ele está aderente ao cenário, né? Então, por exemplo, eu tenho um processo de crise, se todos os serviços pararem, né? Então, eu vou ter que, nesse momento de pandemia, eu estou vivendo. Ano passado, eu vivi um momento atípico, né? Então, eu fui lá, revisei meu processo, revisei a minha gestão de riscos, tá? O tempo inteiro. Para a empresa, isso não vai acabar. É cíclico, né? Para os Sim, meus sim. objetivos, vai haver um momento em que eu atingi o meu objetivo, pronto. Eu descanso ali com o meu gerenciamento de riscos e eu fico feliz, né? É mais ou Sim. menos isso, né? É mais ou menos isso, é mais ou menos isso. E, a gestão de riscos e a gestão de crises, elas são interligadas também de modo em que se acontece uma crise, como você falou, né? Você voltou lá nos seus processos para rever, para redesenhar, para ver se eles iam se ajustar. E a cada acontecimento de uma crise, naquela gestão, eu posso ter um aprendizado para minha gestão de Ah, riscos também. sim, sim. Né? Então, eu posso pegar como eu fiz aquele gerenciamento daquela crise e retroalimentar a minha gestão de riscos também, né? Os Sim. meus processos podem mudar, eu posso ter melhoria. Essa crise que aconteceu, por exemplo, né? Digamos que tenha sido vou dar um exemplo aqui bem de dona de casa. Digamos que o meu liquidificador pifou, né? E aí eu descubro que, na verdade, isso foi uma falha de fabricação, Uhum. tá? Né? Então, assim, e eu vou lá e troco, ele me dá outro. Só que aí eu tenho amigas, vizinhas que têm o mesmo, né? Então Mesmo eu vou, modelo. Ah, mesmo modelo de liquidificador, vou avisá-las que existe essa falha. Então, assim, às vezes a materialização de um risco, uma crise, ela pode ter um aprendizado que vai evitar preventivamente que aquele mesmo problema ocorra futuramente. Principalmente se a gente estiver falando de equipamento, né? sim, Se eles forem sim. semelhantes. Mas isso também acontece em etapas de processos, né? Então, se eu tenho ali uma cadeia de venda e acontecer um problema numa determinada etapa, eu também posso ver a cadeia de venda de outros produtos, Uhum. né? E aprender. Então, assim, tanto a ocorrência da gestão de riscos como a ocorrência das crises trazem para a gente aprendizados de melhoria. É E verdade. São aí lições o ciclo, aprendidas. É. vira um ciclo virtuoso, né? A gente está sempre aprendendo, a gente está sempre melhorando, os processos estão ficando melhores, a gestão de risco está ficando cada vez mais preventiva. E essa evolução traz para a empresa menos ocorrência de risco, ou quando eles ocorrerem, eu vou saber exatamente o que fazer, que é Sim. um cenário também onde a gente diz que a gestão de risco traz esse benefício, né? Da não recorrência, da administração rápida, da não paralisação dos processos, Das né? reações rápidas, né? Reações rápidas, a famosa resiliência, né? Então, Exatamente. Que foi o que a gente viu, né, nesse cenário de pandemia, né, algumas empresas que reagiram muito rápido. É claro que assim, as de tecnologia estavam na frente, né? A gente sabe disso. Mas houve empresas que, mesmo no segmento de serviços, né, e até de produtos, né, elas tiveram uma reação rápida. Pode ser que estivessem com um bom planejamento de riscos ali, uma boa gestão de riscos, processos. Eu arrisco a dizer que essas empresas estavam sim preparadas,
com um bom mapeamento de riscos, com um bom mapeamento de processos e, é claro, bem conectadas com o momento atual, né? Porque ao mesmo tempo que você tem essa estrutura nesse arcabouço ali prontinho, você tem que estar muito conectado com o momento atual para poder perceber o que está acontecendo, né? É como um exemplo que eu estava lendo esses dias, ou eu ouvi, né? Que Israel se preparou para comprar a vacina, parece que 6 meses antes, né? Antes de todo mundo. Então, assim, é porque Israel conseguiu rapidinho vacinar todo mundo. Não, eles tiveram um mega planejamento, talvez eles tivessem a gestão de riscos do país muito bem preparada, né? Provavelmente sim, dado o histórico do país, né? Eles Sim, passam por crises o tempo todo, o tempo né? Desde inteiro. quando foi concebido. É Então, verdade. provavelmente sim, provavelmente sim. Sim, e você vê também, assim, exemplos que as pessoas, assim, às vezes não se tocam, né? Mas eu atribuo, sim, a toda essa preparação de todo esse arcabouço, né? Dos processos, dos riscos, tá? Eu atribuo, eu acho que, assim, as coisas não caem ali, é só a chuva que cai do céu, né? As Só. bênçãos divinas e as chuvas. Porque, assim, essas ideias não vão surgir do nada e não vão, assim, resolver de uma hora para outra tudo. Da mesma forma que como na vida, né? Você tem que ter o seu planejamento estratégico, né? Quando a gente fala em planejamento estratégico, até parece assim, vocês estão falando para empresa, né? Isso aí é uma coisa para uma grande empresa ou para uma Sim. média empresa. Não, gente, é um planejamento para qualquer pessoa, né? Qualquer tamanho Sim. de empresa, é uma gestão de riscos, desculpa, para qualquer pessoa, para qualquer empresa, como você explicou, né? As etapas não mudam, vai mudar aquele cenário, né? Aquela identificação, como que você vai fazer, né? Mas não é impossível, né? Não é impossível de fazer e não é impossível de conseguir bons resultados. Eu penso assim. Não, não é. Não é. Assim como é possível a gente desenhar as etapas de um processo de uma empresa pequena, né? A gente também pode pensar processualmente, a gente já pensa, né? Vou voltar para o primeiro exemplo que eu dei, né? Quando a gente tem instintivamente na nossa cabeça, no nosso cérebro, steps. Então, a gente trabalha com etapas de processo, né? E a gente sabe, assim, não, esse ponto aqui é crucial. Vou atravessar a rua. Aí eu vou ligar o meu alerta de riscos e vou fazer uma avaliação, né? Vou olhar para o sinal, porque a gente faz tudo muito automático. É, E aí a é gente não verdade. percebe. Mas é a mesma metodologia que o cérebro da gente usa para analisar e atravessar uma rua no sinal é menos perigoso porque envolve ter mais mecanismos de controle e eu consigo visualizar ali, né? O meu indicador é o quê? O farol vermelho, tá vermelho para mim, eu vou esperar, É verdade. né? Porque eu sei, dentro da minha cabeça, alguém criou uma consciência de que acontecem tantos acidentes, de que as pessoas são atropeladas, e eu estou prestando atenção. Então, assim, é porque é muito instintivo para a gente, mas a gente trabalha com isso o tempo todo, É verdade. né? A gente vive assim o tempo todo. O que as metodologias trouxeram foram colocar isso em etapas para a gente conseguir visualizar melhor, né? Para a Uhum. gente poder também ter o tempo de escrever, compartilhar isso com outras pessoas, né? Mas assim, não é tão difícil assim fazer gestão de riscos, né? Um brainstorming para identificar os riscos, mais uma reunião para a gente ver quais são os impactos, a probabilidade e definir depois o que a gente vai tratar, como é que a gente vai tratar aquilo, né? Quais são as decisões que a gente vai tomar. Depois a gente só monitora, né? Então, assim, são 4 etapas, elas são bem simples. Claro que se você quiser, você pode envolver uma complexidade, como eu falei, mas inicialmente a metodologia cabe para empresas de qualquer tamanho e qualquer tamanho de vida também, né? Qualquer tamanho de É verdade. propósito. É. É verdade, não, é verdade. Deixa eu olhar a hora aqui. Olha, são 19h49.
Gente, passa super rápido, né? E a gente Mais fala, 10 minutinhos só. e a gente fala muito. Ah, o que você aconselharia, assim, de repente, para a pessoa começar do zero, uma pessoa que não tem nada, do zero? Pega um papel, um lápis e começa a rascunhar. O que você aconselharia? Boa pergunta, vamos lá. Do zero, eu aconselharia a pessoa saber onde ela quer chegar, Legal. né? Então, onde ela quer chegar, né? Qual é o objetivo principal, essencialmente. Não precisa ser um monte, não, pode ser um. A Uhum. gente pode começar com um. Se é para começar, tipo, onde eu quero chegar? Que aí fica mais Anotando fácil eu aqui. imaginar as etapas do processo, Hum. depois pensar quais são essas etapas ou esses processos, quais são os críticos, e aí eu faço a identificação dos riscos deles. Não precisa assim, ai Deus, sabe? Todos os processos, todas as etapas, 10 mil metas. Não, uma meta, pego penso num caminho de processo com as Uhum. suas etapas até o seu output final, considero qual é o mais crítico e vou olhar ali com uma lupa para ele e pensar o que pode acontecer aqui. Não Que pense em que- certo, não é problema, não pense assim, Entendi. quais são os problemas, não vamos ser até os problemas. O que pode acontecer? Eu riscaria Tá. um evento, né? Como eu Uhum. falei, uma variação do valor do meu imóvel. Pode ser maravilhoso para mim, É. né? E pode ser a minha catástrofe para comprar meu apartamento, né? Então, assim, é o mesmo evento, variação do valor de imóvel. Ele pode ser Uhum. positivo e negativo. Sim, Então, acho que entendi. para começar, eu pensaria nisso. Uma meta, um processo, pega a etapa mais crítica e pensa em quais eventos podem acontecer. Já Acho que anotei, por olha. aí Se vocês não anotaram, é o sinto bizu. muito. É o É, bizu, esse é o esse é o bizu. bizu. Comece devagar e siga em frente. Oi? Começa devagar, pequeno e nunca pare, né? É Então, isso para aí. riscos é a mesma coisa. A Gláucia colocou aqui, ó, uma live sobre isso, por favor, sobre por onde começar. Uma Já live tá só disso. bom, Tati. Você quer? São 19h52, né? Assim, eu amei, Acabando. eu Eu adorei. também. Eu queria te perguntar se você quer deixar alguma mensagem, algum conselho, alguma coisa, alguma dica. Eu queria te perguntar isso. Tá. Primeiro eu queria agradecer. E a minha dica é, lembrem-se que esse alerta está dentro de você. Então, qualquer um pode desenvolver essa habilidade, né? Não precisa ter trabalhado 20 anos com risco como eu trabalho, sou entusiasta, apaixonada, né? Outra coisa que eu queria falar é que se as pessoas se interessarem pelo assunto, eu estou à disposição, tá? Então, assim, eu tenho prazer em falar sobre isso. Eu gostei muito de ter conversado e ter feito o exercício de pensar em exemplos do dia a dia. Uhum. Foi muito bom, porque foi divertido falar sobre isso. Espero que as pessoas que não são da área de riscos também tenham gostado. E, no mais, agradecer a associação pelo convite, agradecer as pessoas, as perguntas, e, enfim, deixar o canal aberto aqui, se quiserem entrar em contato para outras lives ou qualquer troca de figurinha, estou à disposição. Olha, Obrigada. eu que te agradeço, tá? Em nome da BPMT Rio de Janeiro, nós agradecemos a tua disponibilidade, o teu tempo, a tua dedicação e a tua generosidade em compartilhar tanto conteúdo com a gente de uma forma tão objetiva, tão fácil, tão alegre, tá? Bom, E assim, não vi mais perguntas aqui, não. Mas, assim, em nome da BPMP Rio de Janeiro, eu também deixo o convite aberto para as próximas lives. Talvez, assim, a gente fale de controles ou até um outro assunto, tá? Que tem esse link com tá ótimo. processos, que a gente vê que esse mundo, né, ele tá o tempo inteiro se linkando de mãozinhas, né? Cada vez mais. Cada Cada vez vez mais. mais. É assim.
É isso, Tati. Eu Tá bom, agradeço prazer. muito e agradeço Gratidão muito aí também. a todos que estiveram presentes aí com a gente, tá? Fiquem Tá bem, bom. tá? Beijo Abraço. também. Tchau, pessoal. Boa Tchau. Boa noite. noite.